Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat nós vamos examinar a Parashá Hayei Sarah, que quer dizer a vida de Sara. Amém? E nesse texto, meus irmãos, que nós vamos examinar hoje, está no livro de Bereshit, é o primeiro versículo da Parashá Hayei Sarah, que está ali em Bereshit, capítulo 23, e nós vamos ler ali no versículo 1, que diz assim, amados, e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então, queridos, nós vemos aqui que esse primeiro versículo, só vamos falar dele, que fala aqui duas vezes sobre a vida de Sara. A vida de Sara foi 127 anos e estes foram as vidas de Sara. Ela repete a vida de Sara duas vezes. Por que é isso? Amém? Nós vamos examinar isso. Mas antes é interessante, queridos, a gente vê, muita gente podia pensar assim, a vida de Sara. Sara tinha uma vida de muita luta, uma vida de muita dificuldade, uma vida de muitas pelejas e de muita batalha. Você vê aqui, queridos, que primeiramente ela vai e quando ela casa com Abraão, ela deixa o lugar onde ela morava, e vai lá para uma terra que, acompanhando seu marido, para uma terra, meus irmãos, que ela não conhecia. E ali ela chega naquela terra que Abraão estava dizendo, não, nós vamos chegar numa terra que o Eterno vai nos indicar. E ela chega lá em Canaã, Eretz Canaã, e o que ela encontra lá? Fome. Então já uma situação difícil para Sara, queridos? Porque ela vê que aquela terra que tanto tempo eles estão caminhando para chegar naquela terra e encontra fome. E também Abraão era nômade ali naquela terra. Ele ficava às vezes num lugar, às vezes ia para outro, e ela não tinha um lugar certo para fixar sua morada. Também ela sofria por isso, de vir, e enfrentava essa dificuldade. E também, meus irmãos, ela chegou, como nós já lemos nas parashiot passadas, que ela chegou a ficar sequestrada por Faraó e Abimeleque, e que quase a possuíram, porque Abraão, ele tinha falado e não mentiu, porque era realmente irmã dele, mas efetivamente Abraão, Sara ficou deve ter passado muita tristeza nesse momento, irmãos, quase que ela é possuída por esses dois reis, e enfim. E nós vimos também, irmãos, que isso daria muita tristeza para ela. E, além disso, ela não tinha filhos, isso daí deixaria Sara muito triste. E, de qualquer forma, meus irmãos, então, nós vemos que a vida de Sara foi uma vida de muita dificuldade. Então, meus irmãos, por que a Parashá aqui, o início da Parashá, fala duas vezes a vida de Sara, quando vai falar exatamente da sua morte, Então, mas fala duas vezes a vida de Sara. E nós queremos exatamente falar nesse tema, meus irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que Abraão, ele tinha conexão com o Eterno. Então, ela ainda tinha essa dificuldade. O Eterno falava com Abraão, e não falava com ela. Então, quer dizer, Sara, ela ficava numa situação que ela ela não tinha essa conexão com o Eterno, de falar com o Eterno, que nem Abraão, e ainda passava essas lutas todas, ao ponto dela ficar até, naquele momento assim, mais de constrangimento por não ter filhos, até ter oferecido a serva dela, Agar, para Abraão, pensando ela em ter a sua descendência por meio da sua serva. Mas ali, queridos, nós vamos ver um ponto interessante, que em que pese que Abraão tinha conexão com o Eterno, nós vamos ver que Sara, meus irmãos, ela tinha sobre ela uma porção da Ruach HaKodesh, ou seja, da providência divina, do Espírito do Eterno, ela tinha uma porção maior do que Abraão. Isso é consenso entre os sábios, meus irmãos, que há em Sara uma porção maior do Espírito do Eterno do que havia em Abraão. E exatamente esse Espírito do Eterno que Sara tem, que é a chamada Sheriná, que pousava sobre a tenda do casal, amém? Aquela porção do Espírito de Adonai, essa porção
fazia Sara uma mulher feliz, apesar de todas as lutas. Por quê, meus irmãos? Porque, meus irmãos, de acordo com o entendimento da própria palavra do Eterno, das próprias Escrituras, né? Isso eu não vou explicar hoje, a gente depois entra em outro momento falando sobre isso, mas ninguém que tem o Espírito do Eterno, que tem a porção da Ruach HaKodesh, também chamado do Espírito Santo, é infeliz, vive infeliz. Não. Quem tem o Espírito do Eterno, sempre, em que pese as lutas, em que pese as batalhas, ele tem felicidade, exatamente que o motivo da felicidade dele e dela é porque tem o Espírito do Eterno. Então não tem, irmão, não existe pessoa alguma que tenha o Espírito do Eterno e seja interiormente infeliz. Muito pelo contrário. Sara tinha todos aqueles motivos para ser infeliz, mas era feliz. Isso eu vou explicar para os irmãos. Por exemplo, meus irmãos, por que a proximidade do Eterno traz sempre felicidade? Às vezes as situações são difíceis, mas veja bem, vamos dar aqui um exemplo. Se um homem, né, ele comprou seu carro, um carro zero, enfim, um carro novinho, bonito, 10 minutos depois ele estaciona o carro, né, e naquele momento ele sai para fazer um lanche e de repente de lá ele vê um caminhão, vai e amassa todo o carro. Ele fica muito triste. Ele fica acabado, ele fica arrasado, porque perda total do carro, e o carro tinha acabado de sair da concessionária, ele estava muito feliz e de repente, de muita felicidade, ele fica com muita tristeza. Essa pessoa que não tem, é o exemplo de pessoa que não tem, e eu vou explicar isso daqui a pouco, essa felicidade. Agora vejamos a mesma situação, uma mulher. Ela vai, comprou seu carro, também tirou da concessionária 10 minutos, está feliz, ela sai, vai tomar um café ali perto, está olhando o carro, chega um caminhão e destrói o carro dela todinho, mas na mesma hora ela recebe um zap do seu médico dizendo que depois de tantos anos tentando, ela finalmente está grávida. Queridos, aquela alegria da gravidez daquela mulher é tão grande que aquela questão do carro ficou pequena. Então é assim que sente a pessoa quando tem o Espírito Santo. A fé que o Espírito Santo causa na pessoa, nas coisas do Eterno, a confiança que o Espírito de Adonai, a providência divina, a Ruach HaKodesh, traz na vida da pessoa, aleluia, supera todas as dificuldades. E aquela pessoa é uma pessoa feliz porque tem a proximidade do Eterno. E a proximidade do Eterno, né, ela vai ferver dentro daquela pessoa através da fé. A fé, ela vem por aquela alegria que é dada pelo Espírito Santo, mesmo diante de muitas dificuldades. Então, quem tem o Espírito Santo, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, nunca vai ficar abatido, nunca vai ficar triste, porque é impossível alguém ter o Espírito do Eterno, a Ruach HaKodesh, e ficar infeliz. Ele vai ficar, ela e ele vão ficar felizes, porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas e das batalhas, ele sabe, ela sabe que o Espírito do Eterno está perto dele e desperta uma confiança de que o Eterno será sempre bondoso, amoroso, cuidadoso. Aquela pessoa que sente o Espírito do Eterno sente que está sempre no colo do Eterno, apesar de todas as dificuldades. Então, queridos, por isso que Sara, apesar de todas essas lutas que eu enumerei para os irmãos, ela era uma mulher feliz. E por isso que nesse versículo, primeiro da Parashá, Bereshit, Gênesis, capítulo 23, verso 1, diz 2 vezes da vida de Sara, que foi uma vida. O que é uma vida bem vivida? É uma vida de prazeres? Não, ela não tinha isso. Ela tinha uma vida de luta, mas ela tinha uma vida cheia
da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e isso realmente é que faz alguém sentir a verdadeira felicidade. Então, queridos, que o Espírito de Adonai, que a Ruach HaKodesh, continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.